Este programa tem o patrocínio de Nutri. Olá, viva bem, viva saúde! Hoje vamos falar-lhe de uma doença que afeta mais de 1 milhão de pessoas por todo o mundo. Todos nós já ouvimos falar da hepatite. Mas sabe o que é a hepatite A? Como se transmite? Para nos esclarecer sobre este tema, convidamos o Dr. Rui Rubino Xavier, infecciologista. Obrigado, doutor, por estar connosco uma vez mais. Eu, mais uma vez. Esta casa de Viva Saúde é diferente, como se sente? Estar igual. Ótimo, como se estivesse em casa. Ótimo. É estar em casa. Hepatite A, do que se trata? Hepatite A é uma doença infecciosa que infelizmente é muito frequente em países onde as condições de higiene ainda são precárias, provocada por um vírus, o vírus da hepatite A, e que se transmite por ingestão de alimentos em que esteja presente este tipo de vírus. Felizmente para nós, para quem trata e para quem apanha, uma doença benigna, mas que pode provocar grande alarme no sentido em que tem uma alta contagiosidade entre as pessoas que apanham. É frequente em espaços, em áreas onde hajam pessoas que convivam muito próximas, escolas, infantários, instituições de reclusão, em que os alimentos que não sejam devidamente tratados e desinfetados podem transportar o vírus e as pessoas ou ingerirem, ou comerem, ou a beberem líquidos em que esteja presente, apanham a doença. Portanto, sobretudo, passa-se a doença em ambientes com pouca higiene. Exato. Ou seja, em ambientes onde haja mais higiene, onde tem-se atenção à alimentação, não ocorre a partida a hepatite A. Hoje é muito pouco frequente, é mais raro encontrar, diagnosticar surtos de hepatite A em sítios onde os alimentos sejam tratados, onde haja água potável, onde haja condições de tratamento, de higiene, saneamento básico, tudo isso é muito mais difícil. Pode acontecer, mas são casos pontuais, esporádicos. Às vezes a gente ouve falar de surtos pequenos em restaurantes, pessoas que foram para alguma festa e acabam por apanhar e infectarem-se. Mas no mundo ocidental, no mundo mais moderno, é muito pouco, é raro praticar. Mas nos outros países, essencialmente na Ásia, África, Norte e Sul, Centro da América, ainda há casos de hepatites com alguma regularidade. Como se manifestam os casos de hepatite A? As hepatites qualquer tipo de hepatite tem um ponto comum, que é aquilo que nós chamamos de icterícia, que é um amarelado da pele e das mucosas, dos olhos, que assusta as pessoas olham e dizem, estás com hepatite, estás com icterícia, estás amarelado. É chamativo. Portanto, isto é comum a todo tipo de hepatites, quer seja A, B, a C, a D, outras mais que são. Depois, o outro dado comum é o enjoo e os vômitos. Grande parte das vezes as pessoas acabam de perder a apetência para comer, não conseguem comer, ou olhar para um alimento, sentem-se logo nauseados, sentem-se enjoados, muitas das vezes acabam até por vomitar com alguma regularidade. Há um terceiro dado, e aqui as dores, essencialmente as chamadas dores abdominais, que por vezes aparecem na região abdominal, e se forem o médico detecta que as pessoas têm um fígado um pouco inflamado, e isto pode levar o médico a orientar que tipo de hepatite, que é uma hepatite. Mas isso só acontece numa fase final? Numa fase inicial. O fígado leva mais tempo a aparecer, a inflamar. Sim. Habitualmente na hepatite A, como é uma doença mais curta, mais autolimitada, tem um período de latência, um período de infecção rápido, que infecta e desaparece. Neste caso, as pessoas acabam por ter uma infecção que leva 1 semana, 2 semanas, e acabam por depois aliviar, desaparecem espontaneamente, ou por via dos tratamentos que possam ser indicados. Em 2 meses? Podem haver pessoas que sejam os portadores crónicos, desenvolvem a doença, infectam-se, têm a doença aguda, a icterícia, os vômitos, febres, diarreias, tudo mais, acaba depois por desaparecer esses sintomas, mas persiste no seu organismo
o vírus presente. Claro. É o chamado portador crónico, que ao fim de alguns meses pode novamente desenvolver um quadro de hepatite aguda. E aí tem outras complicações que são as complicações hepáticas mais graves, um fígado que aumenta, um fígado que sofre, Mas um fígado que fica isso incapaz. está-se a referir à hepatite A? Pode acontecer de se tornar em alguns crónica casos. também? É muito raro, são muito poucas as situações. Habitualmente surgem em áreas onde as pessoas têm um contacto frequente com o vírus. As pessoas submetem-se ou ficam sujeitas a esta infecção recorrente porque o meio ambiente em questão, os alimentos, enfim, não são devidamente. A pessoa faz um surto, elimina o vírus, fica relativamente bem, entre aspas. Ao fim de umas semanas, ao fim dos meses, pode voltar a ter. É muito menos frequente na hepatite A esta situação. Os outros tipos de hepatites, a B e C, estas é que têm uma tendência maior para serem hepatites crónicas. Pois. Daí a sua gravidade. A hepatite A, felizmente, é uma hepatite mais benigna. E talvez por isso seja muitas vezes confundida quando é um quadro infantil, ou seja, quando a doença ataca uma criança com uma gastroenterite ou uma gripe. Exato. Têm muitos sintomas em comum. As crianças têm febre, têm vômitos, podem ter tosse, podem ficar mais postaditas, com menos ativas, recusam os alimentos. Os pais detectam que têm febre, vem a diarreia e imediatamente pensam na hepatite. Só quando começa a surgir o fenómeno, os sintomas ou o sinal do amarelado dos olhos, e por vezes com as urinas mais escuras, é que as pessoas começam a pensar na hepatite devido à icterícia. Portanto, os sintomas a que as pessoas devem estar mais atentas serão então o amarelo dos olhos e da pele, Exato. os vômitos. Exato. Febre, vômitos, icterícia, o escurecer das urinas, uma urina que vem mais escura. E as fezes também. E as fezes que vêm com uma tonalidade muito clara, que não é comum. Vêm aquilo que nós chamamos de fezes acólicas, fezes quase que uma cor clara, amarelada, muito clara, que não é o comum de uma fezes com um castanho escuro. Portanto, ir diretamente ao médico. Aí é necessário recorrer ao médico. E é necessária a hospitalização? Não, grande parte, 90% das crianças não precisam de hospitalização. É preciso sossegar os pais, procurar que os pais identifiquem o foco de infecção, se é em casa, se é na escola, se é no infantário, se é algum amigo ou colega que esteve em contato com essa criança, para afastar. E eles próprios protegerem-se, né? Exato. Não podem também apoiar os adultos. Pois. Portanto, afastar o eventual foco do contágio e depois ter algumas medidas de higiene, boa hidratação, alimentar em função daquilo que a criança tolera e os sintomas aparecem. Doutor, muitas pessoas dizem que quem tem hepatite não deve comer nos mesmos talheres ou com os mesmos talheres que os outros, beber no mesmo copo. É verdade? Sim. É aconselhável. Mesmo desinfetado, mesmo lavado com detergente normal? Havendo condições de desinfecção comum, o lavar com água, com desinfetante, com sabonete, na máquina, o que for, não há risco. O que se contraindica é, no momento em que se come, partilhar os talheres. Habitualmente não é muito hábito, depende da cultura e dos hábitos das pessoas, né? Mas às vezes a gente está em casa, está a comer, o pai dá uma garfada e dá um bocadinho pequenito, o papa dele, depois dá outro. Há muitas províncias, inclusive em Angola, nosso país, não é, doutor? É muito onde frequente as pessoas comem funge, com a mão, tudo, partilham no mesmo prato. Enfim, como em tantas outras culturas. Aí é preciso ter algum cuidado e evitar que isto seja, pelo menos naquela altura em que se detecta que há um elemento na família que está doente, não ter esse tipo de comportamento. Que é uma maneira de evitar cortar a chamada cadeia de transmissão. E como é efetuado o diagnóstico? O diagnóstico faz-se essencialmente por um método analítico, é que a gente, através do sangue, fazemos a pesquisa do vírus, em que se determina se há anticorpos, isto depois é um teste serológico específico, que vai identificar qual é o tipo de hepatite e, a partir daí, o médico tem informação. É um diagnóstico rápido, que leva algumas horas, em menos de 24 horas, o médico tem informação sobre qual é o tipo de hepatite e atua perante o doente. Estou a aprender bastante, acredito que os nossos telespectadores também estejam, mas não vamos esgotar já o tema, vamos fazer para já uma pequena pausa. Muito bem.
Seguem-se agora algumas informações de destaque sobre este tema. Fique connosco que nós voltamos já a seguir com o Dr. Rui Rubino Xavier. A hepatite é uma das patologias infecciosas mais prevalentes no mundo. 1 em cada 3 pessoas está infectada e destas, 12 nunca conseguirão curar a doença. Apesar do impacto da hepatite e dos seus 7 tipos, que vão do A ao G, esta continua a ser uma doença desconhecida e marcada pela discriminação e pelo estigma. Todos os anos surgem 1,4 milhões de novos casos de hepatite A em todo o mundo. Ainda que seja o tipo menos grave, pode resultar numa cirrose hepática que destrói o fígado e obriga a um transplante. Esta é uma doença associada à falta de qualidade da água e às condições sanitárias precárias. O período de incubação varia entre os 14 e os 28 dias. Em África, cerca de 90% das crianças são infectadas com o vírus da hepatite A antes dos 10 anos de idade, mesmo não tendo nenhum sintoma e que o tratamento tenha sido espontâneo, não havendo a necessidade de recorrer à utilização de medicamentos ou à hospitalização. Uma epidemia pode ser explosiva no seu crescimento e provocar problemas sociais e económicos significativos. No entanto, têm sido efetuados esforços no sentido de combater esta doença, nomeadamente melhorar as condições sanitárias e apostar na vacinação. Ficou com alguma dúvida sobre este tema? Gostaria de sugerir temas para serem falados aqui no seu programa de saúde? É fácil. Visite o nosso Facebook, onde encontrará várias informações úteis sobre saúde e bem-estar, onde nos pode colocar as suas questões e sugestões. Faça como a Helena França, que nos colocou a seguinte questão: a hepatite A também se pode transmitir por relações sexuais desprotegidas? Pode-se, através da transmissão da presença do vírus no sêmen, no esperma e nas secreções vaginais da mulher. É uma hepatite que também está presente na saliva e, por vezes, pode acontecer, dependendo da carga viral, da quantidade de vírus que a pessoa tem, em outros produtos biológicos, no suor, na transpiração. Portanto, indica-se que um parceiro, um companheiro que esteja infectado, se tiver uma relação, qualquer que seja o tipo de relação sexual, o uso do preservativo como meio de impedir a transmissão. Ou seja, até no beijo Até no beijo se pode transmitir, porque há na saliva, o outro parceiro, através do beijo, tem contato com a saliva da pessoa infectada e acaba por inalar o vírus ao longo da saliva e o vírus entra em circulação no sangue e infecta outro parceiro. A hepatite A tem cura? Cura-se. Tem uma cura espontânea. A maioria dos casos, sem qualquer necessidade específica, sem nenhum tratamento específico, cura espontaneamente. Mesmo numa fase em que o fígado tenha inflamado, se a pessoa não for ao médico, cura-se naturalmente depois dos passados 2 meses? Aí já tem que haver outras medidas. A fase inicial, a fase aguda, digamos, da doença primária aguda, é cura espontânea, com medidas de boa alimentação, hidratar bem, evitar alimentos que possam transmitir novamente a doença. Cansaço, não é? Deixar a pessoa repousar. O repouso é importante para o próprio fígado também repousar. A hidratação é importante para obrigar o fígado a abrir, a manter a sua função de filtro normal de tudo que são as impurezas que nós temos. Bastantes líquidos permitem também que o filtro seja utilizado através do fígado e tratar aquilo que são os outros sintomas que incomodam. Se tem vômitos, fazer uma medicação para os vômitos. Se tem uma diarreia, uma medicação pontual para a diarreia. É assim que se faz e é este o modo mais comum de se tratar as hepatites. Se houver uma complicação, se tender a avançar por uma fase crónica ou para aquilo que é o menos comum, mas que pode surgir, que são as hepatites fulminantes, com uma destruição rápida da função do fígado, estes doentes têm que ser tratados em espaços próprios, em serviços especializados, para tentar sustentar o fígado, tentar manter o fígado a funcionar. Doutor, mas não avancemos para já para esse campo. O que eu lhe quero perguntar é, a hepatite A é uma questão que acho que muita gente levanta. Pode caminhar para uma B, C, D ou E? Não. Hepatite A é hepatite A. É um caso isolado? É um tipo de doença? É um vírus próprio. É um tipo de vírus, sim.
Hepatite Há B outro é hepatite B, que também tem provocada as por suas um vírus. características. Tem as suas características. Agora, a pessoa pode infectar-se com vários tipos de hepatite Ao mesmo tempo? ao mesmo tempo. Depende de quem o transmite. Pode apanhar uma hepatite A através do contágio dos alimentos, pode apanhar uma hepatite B numa relação ao mesmo tempo com um companheiro que esteja infectado, pode apanhar hepatite C, que é mais frequente no mundo moderno, nos países onde as pessoas consomem drogas e utilizam injetáveis, e, portanto, no momento em que está debilitado, porque a hepatite provoca uma diminuição da capacidade de defesa do organismo, a pessoa infectar-se com outros tipos de hepatite. Portanto, aí é que ter atenção a isso. Depende do modo de vida da pessoa, depende das relações com que tem, depende dos seus hábitos. Né? Mas pode haver, e há casos, já tivemos casos comprovados, de pessoas infectadas com um ou mais tipos de hepatite. São mais complicados. Porque é como acontece nos portadores de HIV, às vezes os casais têm a falsa ideia de que, por serem os dois portadores, podem fazer ter relações sexuais desprotegidas, porque não há problema nenhum. Não. Tal como no HIV A, não deve ser feito, na hepatite também não, até porque o vírus vai se tornando mais forte e vai-se adquirindo outros. Exato. Portanto, a maneira de impedir a transmissão é o uso do preservativo. E um estar infectado com um tipo pode passar para o outro, mesmo que o outro companheiro tenha, quer seja o HIV, quer seja a hepatite. É sempre recomendado o uso do preservativo, são sempre recomendadas medidas de higiene, são sempre recomendadas medidas de alguma contenção nos comportamentos que as pessoas possam ter, nomeadamente casais ou em famílias, pais com os filhos. E existe também o período de incubação, certo? Certo. Portanto, nessa altura, nós podemos fazer a análise e não dar nada, porque está incubado. E não encontrar. A incubação, que pode levar até 2 a 3 meses, às vezes, pode não coincidir com a fase em que haja atividade de vírus, e um teste inicial vem com valores muito baixos. E não se consegue confirmar se o doente tem ou não uma hepatite naquela altura. Que tipo de hepatite é que tem? E isto pode levar com que o doente tenha que repetir com alguma regularidade, mais passadamente. Daí que nós recomendamos que doentes com risco, doentes que tenham a probabilidade de ter uma hepatite e que não se consiga confirmar, no mínimo de 6 em 6 meses, devem fazer um controle sorológico, que é um controle analítico específico para determinar se está ou não infectado de hepatite. E os anticorpos da hepatite, quem tem deve ficar, a princípio, certo de que está imune de ter qualquer outro tipo de hepatite no futuro? Os anticorpos têm a vantagem de 2 coisas. Por um lado, é provar que esta pessoa teve, na sua vida, contato com o vírus. Fica imediatamente comprovado. Pois. Teve contato com o vírus ou fez a vacina. Atenção. Outra vez é a vacina, porque se você está num ambiente, vive num ambiente onde há o risco de contágio, recomenda-se vacinar as pessoas todas e as pessoas são todas vacinadas. O pós-vacinal induz... Então, normalmente, desculpa interrompê-lo, normalmente quem vive em África quase sempre tem anticorpos, por tem ter anticorpos feito a por vacina. contacto. Nós fazemos pouca Muitos por ter vacina. feito A vacina está a surgir agora. Agora, as políticas, digamos, as campanhas de vacinação são um facto mais recente na nossa história em África. Nos últimos 5, 6 anos é que se tem feito programas de vacinação regulares. Portanto, e aí tem que saber que tipo de vacinas é que estão introduzidos nestes programas. Da hepatite A, principalmente nas crianças em idade escolar, é feita. Quase que é um método obrigatório. Mas nesse caso só temos, então, imunidade à hepatite A. Exato. Não podemos ter a falsa ideia de que estamos também imunes a B, a C, a D Não, e a E. de todo. É só imunidade para aquela hepatite que fez a vacina com a qual teve contato. As outras hepatites que possam surgir podem infectá-la e provocar doença. Sem qualquer dúvida. Mas se porventura eu tiver tido a hepatite B, Tem imunidade para a hepatite B. e tendo imunidade significa que tenho imunidade a 100%? Depende Nunca mais vou ter? Não. Depende depois do outro fator que eu ia dizer, que é o nível dos anticorpos. São altos ou são baixos. Nível de anticorpos altos significa que o seu organismo teve contato, quer pela doença, quer pela vacina, e criou-lhe uma capa de proteção. Tem anticorpos altos e você, se voltar a infectar-se, não cria doença, não desenvolve doença.
Níveis de anticorpos Mas baixos posso passar a alguém? pode transmitir. Como é uma doença de transmissão sexual, sanguínea e oral, pode transmitir. Vai depender da outra pessoa que vai apanhar, se está Também protegida ou imune ou não. Pô, às vezes você tem anticorpos altos, mas ao transmitir para outra pessoa que não está imune, ela desenvolve a doença e você não. Portanto, os níveis de anticorpos permitem perceber se a pessoa que está em causa tem a capacidade ou não de voltar a ter a doença ou de não ter a doença. Há bocado estava a falar sobre os casos do fígado estar realmente mais danificado e aí as consequências serem mais graves. Que consequências? É o desenvolver daquilo que nós chamamos as doenças hepáticas, as cirroses. O fígado é como é um órgão que serve como filtro. É aquilo que a gente costuma dizer, em linguagem simples, é a nossa esponja. Uma esponja macia tem que estar úmida, tem que estar bem regada, tem que ter bastante água para a gente poder utilizá-la. Uma esponja seca é áspera, não funciona, não filtra, não serve como um decantador das impurezas que o nosso organismo tem. E, portanto, as pessoas que não têm um fígado que esteja suficientemente viável a funcionar, têm um fígado cirrótico, que não consegue eliminar as impurezas. Estas impurezas vão se acumulando no nosso corpo, no nosso organismo, no nosso sangue, e produzem doenças que vão desenvolver uma degradação rápida do estado geral destes doentes. A cirrose hepática é precisamente esta fase em que o fígado já não tem capacidade de funcionar, já não consegue filtrar, já não consegue servir de um instrumento de filtração, e há duas alternativas. Só uma alternativa: o doente é submetido a um processo de transplante hepático, o que só pode fazê-lo em centros muito especializados. Do fígado? Portanto, ter alguém que seja um doador compatível com o seu sangue, com o seu sistema imunológico, e que lhe possa pôr este fígado na pessoa que perdeu a capacidade de ter um fígado a funcionar. Se não encontrar um doador, grande parte destes doentes acabam por ter depois um percurso de doença em que morrem. E como é efetuado esse transplante? Como é na prática realizado? Na prática, o ato em si através de uma cirurgia, Sim. Em que se retira o fígado e se põe. Depois o organismo sempre acaba por se adaptar. Antes do transplante, o doente submete-se a um tratamento específico com vários medicamentos. Uma série de exames, creio eu também. Evidente, são exames muito pormenorizados. Portanto, isto é um processo muito, muito bem detalhado e muito específico. Antes da cirurgia, antes do transplante, o doente é preparado com uma série de tratamentos que são específicos, com corticoides, com imunossupressores, são medicamentos que eliminam o risco do organismo ainda ter outras bactérias ou vírus que possam complicar o vírus. No pós-cirurgia, voltam a repetir estes tratamentos com corticoides, com imunossupressores, com medicamentos próprios, também para evitar que aquele fígado que foi transplantado possa ter alguma possibilidade de transmitir uma doença nova para quem o recebeu. Portanto, o fígado da pessoa transplantada também é submetido a um tratamento já... É refinado. Um pouco isso. Assim lavadinho e bem tratado. Um pouco isso é o que acontece. Já aconteceu, ou normalmente acontece, o organismo rejeitar o novo órgão? Acontece, infelizmente acontece, o que é um grande desperdício, né? E que é uma batalha, digamos, um pouco perdida. Porque... Nesse caso, o que fazer? Não há muito para fazer. A rejeição do fígado é perder mais um fígado. Pode-se fazer um segundo transplante logo em seguida? Grande parte das vezes os doentes já não são submetidos a um segundo transplante. A rejeição é uma janela que fica fechada para a eventualidade de serem submetidos a um segundo transplante. Não só porque não há muitos fígados para serem utilizados, e porque aquele doente, para ter aquele fígado, foi submetido a um processo moroso, longo e arrastado de tratamento de vigilância. Portanto, se não tolerou aquele fígado, acaba por ficar com ele e
tentar se tratar de outra maneira que não necessariamente passar por uma nova cirurgia. Doutor, nós estamos a ficar sem tempo e queremos terminar em grande Muito com bem. uma mensagem positiva, Muito porque bem. é isso que queremos transmitir às pessoas. É uma mensagem boa de prevenção, que as coisas sempre acabam bem quando se tem uma consciência certa dos problemas. Por isso, quando o transplante corre bem, qual é o passo seguinte a dar? É ter uma vida muito bem estruturada, muito disciplinada, é um cidadão que tem que ter comportamentos muito bem estruturados, não pode voltar a fazer aquilo que fazia no passado. Não achar que por causa de ter um novo fígado pode que agora vou voltar a beber muito e até consumir drogas. Pode destruí-lo novamente, Exatamente. destruir no sentido de haver novas infecções, se continuar com comportamentos que não sejam adequados, pode haver novas doenças, qualquer que sejam. Não é? Portanto, é uma pessoa que vai ter uma vida com algumas limitações, mas com uma disciplina muito rigorosa. São doentes que habitualmente têm um percurso de seguimento, de acompanhamento durante muitos anos. E têm que ir com alguma regularidade ao médico para fazer check-ups? Sim. Numa fase inicial, nos primeiros 2 anos, eles habitualmente são seguidos de 6 em 6 meses e depois já passam por uma vigilância anual específica, que já às vezes nem sequer é preciso ir ao centro especializado, já são feitos em hospitais mais próximos das suas áreas de residência, numa consulta própria. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Não preciso de lhe fazer novo convite, porque sei que estará cá já para um próximo tema. Portanto, até à próxima. Até a próxima, obrigado. Só agora ligou a sua televisão e quer ver o programa desde o início, saiba que temos os nossos vídeos todos disponíveis no YouTube. Sabia que esta forma de hepatite foi apenas descoberta em 1973? Muito recente, não é? Então vá já buscar o bloco de notas, que ainda temos muito mais para lhe dar a conhecer. A hepatite A é uma doença infecciosa que se transmite através da ingestão de comida e água contaminada, do contacto com dejetos, por via sexual e sanguínea, ainda que seja menos frequente. Os sintomas passam pelos enjoos e vômitos, dores abdominais, urina de cor escura e fezes de cor clara e ainda pela icterícia, a pele amarelada. O tratamento é espontâneo na maior parte dos casos e basta identificar a fonte de transmissão e hidratar o corpo. No entanto, numa fase crónica ou fulminante é necessário recorrer à hospitalização. Nestes casos, a consequência mais grave é a cirrose hepática, que pode levar à necessidade de um transplante de fígado. Como noutras doenças infecciosas, os especialistas insistem que o caminho certo é a prevenção. Lavar e desinfetar os alimentos, usar sempre o preservativo e evitar locais com condições de higiene precárias, assim como a vacinação, que nunca deve ser dispensada. Se esteve exposto ao vírus, deve fazer análises ao sangue de 6 em 6 meses. A hepatite A tem cura. Um diagnóstico precoce é fundamental para evitar consequências graves. Consulte um especialista e previna-se. Espero que tenha gostado uma vez mais da nossa companhia. Não se esqueça que o Viva Saúde é feito especialmente para si. Não deixe de assistir à próxima emissão. Quer saber o que vamos falar? Então visite já o nosso blog e saiba tudo. Posso-lhe apenas dizer que vamos continuar com o Dr. Rui Rubino Xavier, mas mais não digo. Até à próxima, cuide de si, viva bem! Olá, sou Sandra Filipe e sou manequim. A atividade física traz-lhe qualidade de vida. Mexa-se!